Prega muito com conhecimento bíblico, homilético, exegético, mas independente disso tudo, o que a gente quer aqui é graça e unção, tá bom? Poder, deixa Deus te usar com autoridade, dá lugar, marcha, vai lá na porta, volta, planta a bananeira, de letra aqui a gente está lotado, tá, meu filho? Bíblia a gente conhece de ponta a ponta, a gente está atrás da graça, tá bom? Estenda as mãos aqui para a vida do nosso evangelista Juan. Pai, está aqui o teu filho, abençoa ele poderosamente, usa ele com autoridade como o Senhor nunca usastes, meu Deus. Nós queremos ouvir a tua palavra da boca do teu servo. Sê com ele uma vez mais, no nome do teu filho Jesus, a igreja diga amém. Paz do Senhor para os irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 4. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 4. Enquanto você acha, eu queria agradecer, glorificar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor presidente desta igreja, pastor Alberto, que Deus possa continuar abençoando o Senhor, toda a sua família, a todos os pastores que estão aqui presentes, todos os ministros, todos os irmãos, que Deus continue abençoando, ao pastor Alexandre, obrigado pelo convite, pela confiança, que Deus também possa continuar abençoando o Senhor, a sua família, a missionária Gabriela, que é minha líder, veio comigo nesta noite. Meus irmãos, queria pedir perdão que vocês estão vendo que a gente está levantando ali toda hora, eu estou ouvindo um áudio pelo telefone, que a missionária Gabriela esqueceu o telefone no Uber, a gente vindo para cá, mas graças a Deus a gente conseguiu pegar o número dele, e eu estava ali falando com ele, então desde já eu peço perdão para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Vamos ler mais uma vez. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Pode tomar o teu assento. Meus irmãos, eu prometo que eu não vou tomar seu tempo, vou ser bem breve, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, peço só um pouquinho da sua atenção, amém? Amém. É aceito e é provável que o apóstolo Paulo tenha escrito a primeira carta aos Coríntios ao final do seu ministério em Éfeso, que durou aproximadamente 3 anos. E quando o apóstolo Paulo ele chega à cidade de Corinto, o apóstolo Paulo se depara com uma cidade totalmente depravada, entregue à imoralidade sexual, uma cidade totalmente idólatra, entregue ao culto dos deuses pagãos. Além disso tudo, quando o apóstolo Paulo ele chega à cidade de Corinto, a cidade de Corinto é extremamente influenciada pelo espírito greco-romano. E o que esse espírito influenciava a igreja de Corinto, os irmãos em Corinto, a cidade em Corinto? Influenciava na competição. Como assim na competição? Para os irmãos em Corinto, para a cidade de Corinto, para você ser alguma coisa, você precisava ter. E ter o quê? Status, fama, bens, propriedade. Só que nós sabemos que a vida não se resume a bens, propriedades, status, fama. Claro, nós não podemos ser hipócritas e dizer que isso é ruim. Porém, nós também não podemos, usar isso para medir alguém e dizer se ele é alguém ou não, ou deixa de ser por aquilo que ele tem. Só que mesmo com todo esse cenário,
da cidade de Corinto, e além disso, a cidade de Corinto tinha muitos templos de deuses pagãos, só que dois eram muito conhecidos: o templo de Apolo e o templo de Afrodite, aonde, nesse templo de Afrodite, algumas prostitutas cultuais se uniam, prestavam culto a esta deusa Afrodite, e por isso também a cidade de Corinto foi um exemplo de imoralidade sexual, devido ao culto a essa deusa Afrodite. Só que em meio a isso tudo, em meio a todo esse cenário, Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, faz com que uma igreja nasça na cidade de Corinto. Pois bem, o apóstolo Paulo foi um instrumento, a igreja nasceu, a igreja se estruturou e a igreja começou a crescer. Só que quando a igreja começa a crescer, a igreja de Corinto começa a enfrentar alguns problemas. Um dos problemas que a igreja de Corinto está enfrentando é que os irmãos em Corinto estão permitindo que o mundo entre para dentro da igreja. E qual é a prova disso? A prova disso é que os irmãos, os cidadãos de Corinto, eles tinham um hobby. E qual era o hobby? Eles gostavam de ir às praças públicas da cidade, ouvir os filósofos da época, e através daquilo que ouvia e se agradava, eles tomavam partido para si. Por exemplo, se existissem dois filósofos na época, eu sou um, a Gabriela é outro. Nós iríamos até a praça pública de Corinto para discursar e apresentar a nossa filosofia de vida. Eu começaria discursando e dizendo: a minha filosofia de vida é isso, isso e aquilo. Só que a Gabriela discursava diferente com a filosofia de vida, dizendo: a minha filosofia de vida é aquilo, aquilo, aquilo. Os cidadãos de Corinto, por aquilo que ouvia, se agradava, tomavam um partido dizendo: eu sou de Juan. Por que eu sou de Juan? Porque eu gostei da filosofia de vida que ele apresenta e gostei da maneira que ele fala. Por isso, eu vou seguir ele. Outros olhavam para o discurso e filosofia da Gabriela e diziam assim: eu quero seguir a Gabriela. Mas por que eu quero seguir a Gabriela? É porque eu gosto do jeito que ela fala e quero viver a filosofia de vida que ele apresenta. E a prova que o mundo está entrando na igreja de Corinto é que o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, ó: uns de vocês dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros que dizem que são de Cefas. Acaso Cristo está dividido? O que o apóstolo Paulo está gritando para os cidadãos e para os irmãos de Corinto é: gente, aqui dentro a gente não segue a homens, e se a gente não segue a homens, a gente não pode seguir o discurso que eles apresentam, porque aqui dentro o único discurso que prevalece e que nós temos que seguir é o discurso e a filosofia que Cristo nos ensinou. E qual é a filosofia e o discurso que Cristo nos ensinou? Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E além disso, o apóstolo Paulo ele está dando outro grito com isso, dizendo: uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Paulo, e há quem diga que é de Cefas. Acaso Cristo está dividido? O apóstolo Paulo está gritando para os irmãos em Corinto: gente, o único que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia é Jesus Cristo de Nazaré. E por isso, aqui dentro nós não podemos ter partido. E é por isso que aqui dentro a gente não pode ter grupo. Por quê?
porque quem manda na igreja continua sendo Ele. Quem opera continua sendo Ele, e quem continua fazendo continua sendo Ele. Em 1 Coríntios de número 4, 1 Coríntios capítulo de número 4, está acontecendo uma discussão entre os coríntios. E qual é a discussão? Os coríntios estão debatendo entre si sobre espiritualidade. Por que eles estão debatendo entre si sobre espiritualidade? É porque os irmãos em Corinto, eles querem medir espiritualidade através de 3 coisas. Quantas coisas? Qual é a primeira coisa, Juan? Dons. Qual é a segunda? Vestimenta. E qual é a terceira? Intelectualidade. E é claro, mais uma vez repito aos irmãos, que nós não podemos ser hipócritas. Tudo isso é bom, nós temos que querer e temos que ter dons, vestimenta e intelectualidade. Só que nós não podemos medir uma pessoa através disso. Por quê, Juan? Vou te explicar. Porque existem pessoas que se vestem muito bem, a roupa é impecável, o perfume é o mais cheiroso, só que isso é aqui do lado de dentro, e do lado de fora, quando as portas se fecham e o culto acaba, ele é agressivo com a esposa, agride o filho sem motivo, agride a esposa. Então a gente não pode medir espiritualidade através de vestimentas. E por que a gente também não pode medir espiritualidade através de dons? É porque tem gente que aqui dentro Deus usa de uma maneira espetacular, revela o oculto, profundo e escondido, canta, Deus entra, prega, Deus entra. E eu não sou contra dons, pelo contrário disso, aqui existem pessoas que têm dons, e nós sabemos que são homens e mulheres de Deus. Por exemplo, o pastor aqui foi usado, e eu até brinco que a Gabriela é um iPhone Pro Max, porque ela canta, prega, profetiza, dirige, lidera, faz tudo. Só que por que nós não podemos medir através de dons? É porque tem gente que tem dom aqui dentro, só que após o culto acabar, ela do lado de fora compra, não paga, não dá bom testemunho, o palavrão não sai da boca. Então, a gente também não pode medir espiritualidade através de dom. E por que a gente não pode também medir espiritualidade através de intelectualidade? É porque pessoas que dominam muito bem o grego, hebraico, teologia, e eu não sou contra porque eu também faço e também estudo, só que o problema é eu carregar teologia na boca, carregar teologia por fora, só que quando o culto acaba, do lado de fora tem amante, vive a vida do jeito que quer, dá um jeitinho para isso, dá um jeitinho para aquilo. Isso não é espiritualidade, isso é Deus usar. E eu não sei se vai valer um glória a Deus da tua boca. Não vamos nos carregar e preocupar com isso. Por quê? Porque Deus usou até uma mula, mas a gente não precisa ser uma mula para ser usado. Vou de novo, Deus usou uma mula, mas a gente não precisa ser uma mula para ser usado. Aí Paulo vem dizendo assim: eu vou ensinar para vocês, Coríntios, o que é espiritualidade. Aí Paulo vai começar dizendo: assim, pois, importa que nos considerem como ministros de Cristo. Quando a gente olha isso, a gente se pergunta: Juan, peraí, como é que Paulo vai mostrar o que é espiritualidade através de ser um ministro? Porque olhando, ministro parece ser uma palavra de alguém que é importante, alguém que tem um cargo e alguém que está em uma posição. Porém, ministro aqui é uma palavra grega. E qual é a palavra grega para ministro? Ruiperetas. Repita comigo: ruiperetas.
E o que significa Rui Peretas? Rui Peretas significa remador. Mas por que remador, Juan? O que é que tem a ver remador, ministro, Rui Pereta? É porque, gente, Corinto era uma cidade marítima. Era uma cidade o quê? E recebia muitos navios de grande porte. Só que a gente está falando de coisas de mais de 2000 anos atrás. Então a tecnologia não é a mesma. Se a tecnologia não é a mesma, o navio não era motorizado. Juan, peraí, se o navio não era motorizado, como é que o navio tinha direção? Como é que o navio prosseguia? Era através desses remadores aqui, ó, ministro, Rui Peretas. E como é que funcionava esse negócio? O navio, que era de grande porte, ele tinha, eu vou te dar um exemplo, não é que seja isso, mas só para você entender, ele tinha uma espécie de porão no andar inferior, e dentro desse porão ficavam aqui, ó, esses ministros, que ficavam remando, remando e remando, e enquanto os ministros estavam remando, o navio ia tomando direção, só que o que acontecia? Sobre os ministros remadores ficavam na parte inferior, na parte o quê? Sobre os ministros na parte superior ficava um capitão. Sabe o que o capitão tinha nas suas mãos? Um chicote, e na ponta desse chicote tinha um osso de carneiro. Juan, mas para que isso? É porque o capitão da embarcação ficava observando os ministros, e ele via que toda vez que tinha um ministro querendo parar, querendo desistir de remar, o capitão da embarcação com um chicote dava um grito. E qual era o grito? Ô ministro, não para de remar não. Mas por que o ministro não podia parar de remar? É porque se o ministro parasse de remar, isso não alterava na velocidade, mas alterava na direção da embarcação. Aí o capitão pegava o chicote, quando o ministro estava decidido a parar, dava uma chicotada de cima para baixo no ministro, ó. Dava o grito, ministro, você não vai parar. E quando ele puxava esse chicote, na ponta do osso de carneiro, via um pedaço das costas do ministro. Aí sabe o que Deus está querendo dizer aqui para nós nesta noite? Eu te chamei para ser ministro da tua casa, ministro do teu trabalho e ministro dos teus negócios. E sabe por que você não pode parar? Porque eu entreguei a direção da tua casa nas tuas orações. Eu entreguei a direção dos teus negócios nas tuas orações. Eu entreguei a direção daquilo que você projeta para o teu futuro. Foi nas tuas orações. E é por isso que a gente não vai parar. E é por isso que nem que seja na chicotada, a gente não vai parar de orar. A gente não vai parar de vir pro culto, porque o ministro está gritando nessa noite, o chicote está na palma da minha mão, e eu tô só te observando, eu tô só te vendo, esses teus pensamentos, essas tuas orações não têm sido em vão. Joga a tua mão para cima aí nessa noite, uma mão é pouca, levanta as duas. O Senhor tem visto como tem sido difícil você remar, mas há uma ordem do céu aqui nessa noite. E qual é a ordem? Nós não podemos parar, nós não podemos desistir, porque o capitão da embarcação está com o chicote na palma.
Aí o que Paulo está querendo mostrar para os coríntios o que é a espiritualidade? Paulo está dizendo assim, ó, espiritualidade é você continuar remando, mesmo quando todas as ondas estão contrárias à tua embarcação. Sabe o que é espiritualidade? É quando a gente não para de fazer, mesmo quando tem alguém se levantando contra a gente. Sabe o que é espiritualidade? Espiritualidade é quando a gente continua vindo para o culto e alguém lá dentro da nossa casa está se arrumando para ir para o baile funk. Espiritualidade é quando a gente dobra o nosso joelho para orar, clama a Deus para abençoar a vida de alguém e a nossa despensa ela está vazia. Espiritualidade é quando eu oro para Deus abrir a porta para alguém, mas a porta para mim está fechada. Aí Paulo continua dizendo, além de importar que nos considerem como ministros de Cristo, se importem também que a gente se considere nós como dispenseiro dos mistérios de Deus. E dispenseiro é uma outra palavra grega que significa oikonomos. E o que significa oikonomos? Significa mordomo. Por que Paulo está usando essa expressão? Porque naquela época, o mordomo, ele era alguém que ele até tinha uma autoridade. A autoridade sobre a quem? Sobre os demais empregados da casa. Só que mesmo tendo uma autoridade sobre os demais funcionários da casa, o mordomo continuava sendo escravo do senhor da casa. Sabe por quê? Porque a casa ela continua tendo um dono, a casa continua tendo um senhor. Aí Paulo está usando esse exemplo, e olha só, vou te falar algumas funções do mordomo. O mordomo naquela época, ele não era encarregado de prover o alimento, mas de preparar. Só que para ele preparar o alimento que o senhor da casa proveu, ele tinha que ir até a despensa da casa. Só que algo aqui me confronta. E o que te confronta, Juan? É saber que muitos mordomos hoje em dia não sabem mais onde é a despensa. Por quê? Me explica. Porque eu te disse que o mordomo, ele tem até uma autoridade sobre os demais da casa, mas a casa ainda continua tendo um dono. E cá para nós aqui, eu só sei onde fica aquilo que é meu. Se eu for na minha casa, eu sei onde fica tudo. Só que se a casa não é minha, como é que eu vou saber onde é que é aquilo, onde é que é isso? E isso aqui é um dos principais problemas dos mordomos de hoje em dia. O quê? Não ter mais contato e acesso com o senhor da casa. E quando eu deixo de ter o acesso com o senhor da casa, eu deixo de acessar a despensa. E se não tem alimento, tem morte. Qual é a prova que se não tem alimento, não tem morte? É que certa feita, Jesus está indo numa casa de um dos principais da sinagoga, ressuscitar a sua filha que está morta. E quando Jesus dá um grito e a menina levanta, Jesus diz assim, ó, dá pão para a menina, alimenta a menina. Sabe por causa de quê? Porque o que adianta eu trazer de volta à vida aquilo que está morto, se vai morrer de fome novamente? Então nessa noite, o Senhor da casa nos faz um convite. E qual é o convite? Eu quero que vocês voltem a ter acesso. E o que é o acesso? É a comunhão com Ele. Deus tem saudade, tá? Daquela época que quando você levantava,
a tua prioridade não era o teu telefone, mas era dobrar o teu joelho, se conectar com o Senhor da casa, e você dizia assim para Ele: Senhor, toma o meu dia, Senhor, aonde eu pisar os meus pés, pisa primeiro do que eu, Senhor, toma a minha família, toma esse filho rebelde, toma esse esposo rebelde, toma esses pais que não se convertem. Aí Deus está dizendo para nós: eu quero entrar e quero trazer de volta à vida aquilo que está morto. Mas como é que eu vou trazer de volta? Se vai morrer de fome de novo. Então Deus está dizendo: acessa a minha presença novamente. Telemaracalau adjominassarábia. Joga a tua mão para cima, porque eu estou sentindo a autoridade de Deus para liberar uma palavra aqui. E qual é a palavra, Juan? Tem mordomo que não tinha mais acesso, só que depois desse culto, o teu acesso vai voltar. Tem gente chorando ali, você vai voltar a orar, você vai voltar a buscar, porque aquilo que está morto, eu vou trazer de volta, e você precisa alimentar. Outra curiosidade do mordomo para a gente fechar: se a gente quer ser humano, a gente não escolhe qualquer um para tomar conta da nossa casa. Você acha que Deus, que é o Todo-Poderoso e sabe de todas as coisas, iria escolher e colocar qualquer um para fazer aquilo que Ele quer que faça? Se a gente, ser humano, a gente não deixa qualquer um entrar na nossa casa, tu acha que Deus iria deixar? Então, se Deus te escolheu, é porque Deus confia em você. E Deus confia em mim para quê, Juan? Para fazer o propósito que Ele determinou. E às vezes a gente não entende. Sabe por quê? Porque a escolha do céu, ela é diferente mesmo. Quer ver? O profeta Samuel está sendo guiado por Deus até a casa de Jessé. Para quê? Para levantar um novo rei. Só que quando ele chega na casa, ele está pronto para ungir. Deus para ele e diz assim: Samuel, quem eu quero não está aqui dentro. Agora vamos lá. Quantos filhos Jessé tinha? 8. Repita comigo: 8. Só que Davi ficava no campo. Se Davi ficava no campo, tinham 7 filhos dentro da casa. E 7 na cultura judaica significa perfeição. Então olha só, na casa tem o que é perfeito. Só que Deus não quer escolher o que é perfeito. Deus quer escolher o que é imperfeito. Porque a escolha do céu é diferente da escolha da terra. Então Deus foi lá dentro daquele pagode, te pegou, te arrancou, te separou e te colocou aqui dentro. Para quê? Para dizer que você é mordomo, escolhido, e que Ele confia em você para realizar aquilo que Ele tem para realizar. Joga as tuas 2 mãos para cima aí nessa noite, que eu vou encerrar minha oportunidade. Só que antes de encerrar, eu quero te convidar nessa noite a adorar a Cristo por pelo menos 30 segundos aí. Só você que acredita que Ele te escolheu
escolheu, mesmo tendo gente melhor, mais capacitada, com mais condição, com mais performance. Deus te escolheu e te separou. 30 segundos de glória, só você que acredita nisso. 30, 29, 28, enche o teu pulmão de fôlego aí nessa noite e adora Jesus, que Ele é digno. Uracando de Promanassarabia, uracando de Calauapomanussi Candarácia. Deus te escolheu quando ninguém queria te escolher. Deus foi atrás de você quando ninguém queria ir. E é por isso que a gente não vai parar, não vai desistir. E sabe qual é a raiva do diabo? É que na segunda-feira ele tentou, na terça-feira se levantou, na quarta-feira tu estava triste, ontem querendo desistir, mas hoje tu entrou aqui e há um renovo de Deus para tua alma, para tua casa, para tua família, para os teus planos, para o teu futuro, para os teus negócios. Diga para duas pessoas assim, ó: você está proibido de parar, porque Deus te escolheu. Aplaude ao nome do Senhor aí, eu agradeço a minha rica oportunidade.